os detalhes sobre quem está bancando essa viagem, porque sempre quando a gente mostra, né, essa imagem, essa enorme comitiva, tá? E aí quem está pagando, né? Para eles gastarem o nosso dinheiro lá no Japão, porque é caro viajar para o Japão, viu, Thales? Você já foi para o Japão, Thales? Não, Não? nunca fui ao Japão. Nunca foi ao Infelizmente, Japão. não tive dinheiro para isso. Quem sabe se você se candidatar aí, conseguir uma cadeira. Ó, ó, a imagem toda. Só uma mulher lá, Marina Silva. Ainda bem que levaram a Marina, né? Aí, ó, Marina Silva, a única mulher ali na comitiva. Teve a Janja foi antes. A Janja tá lá. Inclusive postou agora há pouco no perfil dela. Ela passeando lá pelo passeando não, né? Mas ela lá pelo Japão, também fazendo aí o trabalho dela lá com o presidente da Apex, que é o Jorge Viana, que é a Agência de Promoção e Exportação de Investimento. Ela está acompanhando a montagem do pavilhão brasileiro da Expo Osaka 2025 e ela se reuniu com a diretoria japonesa. Ela quis antes, né, o Josias, para o Japão, a Janja. Tá atuando por lá. Um erro, Fabiola, outro erro da Janja. A Janja parece que não vai sossegar enquanto não virar estrela de uma ação judicial, porque ela se livrou de propostas de abertura de procedimentos investigatórios em relação a viagens que ela andou fazendo aí para representar o Brasil em eventos que não pediam, não reclamavam a presença dela. Agora foi uma semana antes para o Japão, parece que vai se desvincular da agenda do presidente antes do embarque do presidente para o Brasil, para cuidar de outra agenda no exterior, e tudo isso leva a um questionamento sobre o papel da Janja no governo. Até dias atrás, a nova ministra da Articulação Política do Palácio do Planalto, a Gleisi Hoffmann, dizia que a Janja deveria ter um cargo no governo, ainda que fosse um cargo honorífico, sem remuneração, que pelo menos haveria algum tipo de justificativa para essa movimentação da Janja. Até aqui, ela não tem cargo, no entanto, tem gabinete no Palácio do Planalto, tem assessoria, tem funcionários que prestam a ela assessoria, e essas viagens dela têm um custo, porque ela não vai sem seguranças, sem auxiliares, sem assessores. Tudo isso gera um custo para o governo, e, havendo custo, é preciso que haja também uma explicação sobre qual é a finalidade da viagem. E ela foi uma semana antes, vai se desvincular da agenda antes do retorno do presidente para realizar outras atividades no exterior, e tudo isso transforma a Janja, Fabiola, em matéria-prima para que a oposição ataque o governo dela. E já estão sendo providenciados novos pedidos de averiguação sobre o que a Janja foi fazer no exterior uma semana antes do embarque do marido. Isso, evidentemente, gera constrangimentos. Mas, como disse, aparentemente, a Janja não vai sossegar enquanto não virar estrela de uma ação judicial. Ela está tentando, está se esforçando para que isso ocorra, vai acabar conseguindo. Aliás, teve um episódio desse final de semana, porque a Janja ela foi uma semana antes, né, para o Japão. E Isso. todo mundo ficou questionando, foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. E até tem uma reportagem da própria Mônica Bergamo, na sexta-feira ainda, falando sobre a saída dela antes. Ela tinha ido antes até para conversar com algumas mulheres, ela ia se reunir e acabou não acontecendo esse encontro, segundo a assessoria, porque teve um problema de agenda lá, né, e ela ia se reunir, e se reuniu, na verdade, com essas mulheres ontem, eu acho que foi ou sábado. Mas o que a assessoria de imprensa disse que já tinha um encontro previsto no meio da semana com mulheres brasileiras que residem no país, mas como algumas moram fora de Tóquio, a reunião acabou ficando para o sábado, porque todas podiam participar. E aí a assessoria também disse que a Janja não viajou a passeio, não foi a passeio, uma semana antes de Lula, e foi sim para cumprir uma agenda antecipada e que acabou não acontecendo, né? Mas ontem a Janja esteve reunida com brasileiras que moram no Japão para discutir violência doméstica com essas brasileiras. A primeira-dama diz que mulheres estão há mais de 20 anos no país e tem pontos de apoio às vítimas em 3 regiões, Tóquio, Nagoya
e Hamamatutsi, eu acho que é isso. E ela estava com essas mulheres nesse final de semana para falar sobre o acolhimento às vítimas de violência e de gênero. Vamos lá, a Madá tá chegando por aqui. E aí, Madá? A Madá sempre chega na hora que a gente tá falando da Janja. Acaba sendo coincidência. Bom dia, Madá. Boa tarde. Oi, Fabíola, Josias, Thales, todo mundo que está vendo a gente aqui pelo All News. E aí, a Janja foi uma semana antes, mas a assessoria disse que não foi para passear, foi justamente para essas conversas. Esse acolhimento que ela quer dar às mulheres brasileiras lá, esse é papel da Janja ou não? Olha, Fabíola, eu gostei muito dessa desculpa e vou passar a utilizar também. Não, eu não estava passeando, eu fui fazer uma escuta ativa de umas pessoas, mas eu fui uma semana antes e elas não estavam lá, então eu fiquei uma semana esperando elas voltarem. Essa história não dá, né? Não dá. Ela foi uma semana antes para o Japão fazer encontro com mulheres que não estavam em Tóquio. Porque é assim que a gente faz. Pensa, você quer encontrar alguém em Tóquio. Você acerta antes o encontro? Não. Você vai lá e vê se a pessoa tá. Mas nem que fosse em Carapicuíba essa história ia colar, que primeiro você foi na casa da pessoa para depois ir para casa. Não tem nem pé nem cabeça essa história. E depois, assim, ela foi fazer uma escuta ativa das mulheres no Japão, já beira o deboche, né? Beira o deboche. Ela fechou todas as redes sociais dela, no que eu acho que o Sidônio Palmeira fez muito bem, porque a oposição mais efetiva contra o governo Lula até o momento tem sido a da Janja. Não existe nada que pese mais contra o Lula e o PT do que a atuação da Janja, porque é sem noção, porque usa desculpas que beiram o deboche, porque é extraoficial. A Gleisi está certa, ela tem de ter um cargo, ainda que honorífico, para que, além do bônus que já tem indevidamente com dinheiro público, ela tenha ônus, tenha algum tipo de obrigação com o Estado. E aqui eu lembro novamente a gloriosa peça do nosso ilustre Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, comparando Janja a Darcy Vargas, que é uma comparação muito acertada. São épocas diferentes, mas ainda vale. A Darcy Vargas fazia um trabalho por todo mundo, sem ter nada oficial, e viajava e tinha o seu papel social? Tinha. E por que o governo mantinha isso e o Congresso Nacional não chiava? Porque o marido dela, Getúlio Vargas, tinha fechado o Congresso Nacional e vivia uma ditadura. O Procurador-Geral da República falou que é uma situação semelhante, e efetivamente é, mas precisa ajustar a parte burocrática, porque a gente não está numa ditadura, o Congresso não está fechado, ela não é mulher de ditador, o governo não é a família dela e a casa dela, e isso precisa ser oficializado. Já passou do ponto faz muito tempo, né? A questão é, o presidente Lula vai querer oficializar isso ou, por conhecer o tema muito melhor do que a gente, ele prefere apanhar na imprensa, mas não tem a documentação? Eu até tô vendo aqui, o perfil da Janja agora tá privado, né? Não tá. Ela postou hoje, inclusive, as reuniões que ela estava fazendo lá com o presidente da Apex. Tá aí a agenda dela. Hoje ela tá lá. Ela pôs a convite do presidente da Apex, Jorge Viana. Acompanhei parte da montagem do pavilhão brasileiro na Expo Osaka 2025, onde nos reunimos também com a diretoria japonesa do evento. E aí tá ela colocando isso. É constrangedor também esse ponto, né, Thales? Porque ela sempre tem que colocar a convite de alguém. Então, a convite do Jorge Viana para ela poder participar dessa reunião da Expo Osaka. Sendo que ela não necessitaria participar, ela realmente não tem por que ser convidada. O Lula tem que pesar o custo-benefício do espaço que ele está dando à Janja. Já na parte de comunicação, criou muito problema. O custo-benefício ficou um alto custo para quase nenhum benefício. Está ocorrendo algo semelhante em outras áreas. Essas viagens da Janja realmente não estão se justificando. Eu tenho parcimônia com relação à participação das primeiras-damas. Acho que as primeiras-damas
podem ter algum papel de representação do marido em algumas situações, mas sem exagero. Sem situações como essa, que você vá uma semana antes ficar no Japão. Não é barato, o Japão não é barato, os hotéis no Japão não são baratos, a viagem não é barata, sai tudo caro, não é só a Janja, é a Janja e sua equipe, sai tudo caro, às custas e caro para o Lula, caro para a imagem do governo Lula. Então é hora de o Lula e a própria Janja começarem a pensar o custo-benefício disso que estão fazendo. Está na cara que não Vai piorar, viu, uma Fabiola? Vai piorar, porque ela foi antes, vai sair. Ela foi antes do marido, vai sair antes, porque está indo a Paris. Então agora vai cuidar de um encontro, uma cúpula, vai participar de uma cúpula sobre nutrição para o crescimento em Paris. O que é que a Janja tem a ver com isso? Francamente, são coisas que não ornam com o papel que a personagem desejava exercer. Ela disse lá atrás, quando o Lula venceu a eleição, antes mesmo da posse do marido, ela disse que queria dar um significado novo ao papel das primeiras damas no Brasil. Essa ressignificação está como que abastardando o papel da primeira-dama. Não é papel da primeira-dama ficar representando o governo brasileiro em eventos cuja representação deve ser exercida por quem tem qualificação para isso. Se ela desejava tratar do problema de mulheres brasileiras que estão no Japão submetidas a maus tratos, ela que acionasse, se é que isso não está acontecendo adequadamente, se a diplomacia brasileira, o Itamaraty, não está cuidando desse problema adequadamente, ela podia até realizar gestões em Brasília para chamar a atenção do Itamaraty. Olha, nossos consulados, nossa embaixada em Tóquio não está negligenciando esse problema. Agora ela vai a pretexto com as mulheres não estavam na data que ela chega, aí o encontro se dá justamente quando a comitiva já estava no Japão. Ora, não faz o menor nexo, né? Então a pessoa está pedindo o problema, está pedindo para que se inaugure uma investigação qualquer em relação às atividades dela. Vai acabar conseguindo, como disse. Os custos da viagem ainda não foram divulgados, né? E eu acho que é esse que é o ponto, né? Imagina, um encontro em Paris para discutir nutrição. Francamente. Vamos mandar nessa? Nutrição em Paris Tá tem desligado, tudo a ver. tá desligado, Madá, tá desligado o teu som. Opa, peraí. Agora foi, tô te ouvindo. Mas aí a gente não pode tirar a razão dela, né? Porque ela já foi discutir nutrição em Roma, já foi discutir nutrição em Paris. Se tem lugar que a gente se nutre bem, né? Em Roma e em Paris. Toda vez que eu fui para Roma e para Paris, gente, eu voltei bem nutrida. Acho que Roma até mais, né? Porque Roma a refeição é primo e secondo. Primo piatto, secondo piatto em todas as refeições. Em Paris é menorzinho, é pequenininho. Acho que ela tá vendo como com aquela refeiçãozinha eles ficam tão, né? Ela vai lá no Tour da Jean para comer o primeiro lugar que teve talher no mundo. O talher ajudou na nutrição? Se me chamar, Janja, me chama, que eu tenho várias dicas de nutrição ao redor do mundo para vocês. Gente, como eu queria estudar nutrição na França, né? Participar desse encontro, ia ser incrível.